Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo aqui muita gente conhecida. Seja todo mundo muito bem-vindo. É um prazer recebê-los aqui. Eu sou Andréa Lago, para quem não me conhece, e hoje, dia 16 de junho de 2020, terça-feira, é dia de mais um Café com Laser. O objetivo desse quadro é toda semana bater um papo com um convidado diferente, onde a gente vai fazer onde a gente conversa de uma forma leve, levando informação sobre laser na odontologia de uma forma tranquila, leve, com muito embasamento científico. E hoje, o convidado é uma pessoa maravilhosa, um grande amigo, é o professor Dr. Aguinaldo Garcês. Já já vou apresentar ele, mas só para lembrar, quem estiver ao vivo hoje aí, aproveita o bate-papo e deixa a sua pergunta, sua dúvida, sugestões. Quem estiver assistindo gravado, esse bate-papo gravado, deixa nos comentários suas perguntas, que depois também a gente vai responder. Algumas perguntas já foram feitas lá no Instagram, para a gente começar o bate-papo, tá? Então, o professor Aguinaldo, ele é especialista em dentística, ele é mestre em lasers em odontologia pelo IPEM, lá da USP, doutor em tecnologia nuclear, também pelo IPEM. Atualmente, ele é professor em microbiologia oral e lasers em odontologia na Faculdade de Odontologia da São Leopoldo Mandic. Aguinaldo, seja muito bem-vindo. Um prazer ter você aqui no quadro. E eu estou até nervosa de recebê-lo aqui para a gente poder conversar tomando um café. Boa tarde. Boa noite. Olá, André. Obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui. E vamos bater um papo sobre laser, né? Vamos lá. Ver se as pessoas ficam mais apaixonadas ainda por laser como a gente é, né? Verdade. Que é um caminho sem volta, esse caminho. Como é que funciona, Aguinaldo? Normalmente, agora no começo, você fala um pouco da sua trajetória, né? Que você é dentista, você é especialista em dentística, fala um pouco de você e tudo. E aí eu vou começar a fazer uma pergunta e a gente desenrola o nosso bate-papo, porque a gente vai, tomar um café, literalmente, tá? Bom, para quem me conhece mais de perto, eu não tomo café, mas eu trouxe um chá aqui, então vai ser um chá com laser para mim. Mas o importante é o bate-papo, né? Com certeza. Bom, eu sou especialista em dentística e eu fiz o meu mestrado e meu doutorado em laser na parte de endodontia e hoje eu oriento alunos de ortodontia. Então, eu não me encontrei na vida ainda, né? Estou procurando o que fazer. Eu sempre brinco com isso, porque foi o laser que foi me levando para esses caminhos, né? Então, quando eu comecei, eu tinha feito a minha especialização, na verdade, eu estava fazendo a minha especialização em dentística, é o que eu mais trabalho no consultório, a parte de dentística e endo, né? Eu sempre gostei muito da dentística. E a gente teve uma palestra com um professor de laser. Até foi o Ricardo Navarro, que você conhece, né? O Ricardo que me trouxe para esse caminho. E aí o Ricardo ele falou das possibilidades do laser e naquela época ainda era muito forte o laser de alta potência, né? Porque era novidade e tinha alguns equipamentos no Brasil, a Cavo, tinha o Herbel aqui. E a primeira vez que eu vi aquilo, eu achei aquilo fantástico e falei, putz, isso é muito legal. Vamos tentar aprender mais, né? E aí eu terminei a especialização em dentística e aí em seguida apareceu a oportunidade do mestrado profissional lá no IPEM, né? Uhum. Eu ainda sou da turma que é IPEM FOUSP, né? Depois ele virou FOUSP, mas eu ainda sou da turma do IPEM. Era um estudo de física, e você fala, putz, mas eu sou dentista, né, da área de biológica, o que eu vou estudar física lá com aqueles físicos que pra gente é tudo maluco, né? Gosta de matemática e faz um monte de conta.
Mas aí eu resolvi encarar. E aí, uma vez, estudando o laser, eu vi que existiam muitas possibilidades, né? Que eu entrei lá porque eu tinha gostado, eu tinha me entusiasmado com Erbium, e eu vi que o mundo do laser era muito maior, e a gente podia fazer muito mais coisas, que se eu tivesse um Erbium, talvez eu ficasse limitado, né? Hoje a gente tem um Erbium lá na faculdade, a gente faz trabalhos, a gente atende pacientes, mas não é mais a minha paixão que era antes, né? Hoje eu acho que o laser de baixa potência, ele abre muitas portas. Por isso que depois eu fui estudar endodontia, e aí, por causa da PDT, né, que também usa laser de baixa, na orto, né, eu fui para a orto, porque minha esposa é ortodontista e eu oriento os alunos do curso dela, mas na minha turma de mestrado, a gente teve um dos primeiros trabalhos no mundo com o paciente utilizando laser para acelerar o movimento ortodôntico, né? E eu pude acompanhar esse trabalho desde o começo, durante o desenvolvimento do nosso curso. E quando aí, já na São Leopoldo do Mandique, veio a oportunidade de orientar alunos de ortodontia, falei, não, é isso que a gente tem que fazer. A aceleração do movimento ortodôntico com laser é uma possibilidade fantástica, é um benefício enorme para os nossos pacientes, e a gente acabou indo nessa direção, e hoje a gente tem vários alunos trabalhando com isso, tanto em modelo de célula, modelo animal, paciente, a gente já tem alguns protocolos de tratamento, né, já um pouco mais definidos. Então, foi assim, né, foi lá numa sementinha lá de um curso de especialização que virou aí um doutorado em laser depois. É bom demais, né? Mas é sempre assim, a gente começa a estudar laser, a gente não para, a gente vê tantas possibilidades e a gente acaba se apaixonando, a gente não quer sair mais, né? Você falou da movimentação ortodôntica, é engraçado, era uma das perguntas perguntas que mais fizeram para mim lá para te fazer. Como que se dá essa aceleração da movimentação? Assim, como consegue fazer essa aceleração da movimentação? Um atendimento, quando o paciente vai fazer a manutenção e aí faz a aplicação do laser, como é que se dá essa parte, assim? Quanto tempo reduz? Então, a redução, né, ela é, em média, por volta de 40%. Tá? Isso é o que a gente consegue, tanto em modelo animal, quanto em pacientes. Tá? A literatura, se você for dar uma olhada nisso, também vai falar aí algo entre 30% e 50%, né? Sendo que 50% a gente encontra nos artigos que são patrocinados pelas empresas, né? Então, assim, a gente tem que ficar com um pouco o pé atrás, mas eu diria que 40% é um índice que você encontra bastante já evidência disso. Tá? Se a gente for olhar, né, sair um pouquinho da orto, vamos pensar ali em osso, porque o que a gente está fazendo é metabolismo ósseo. Se a gente pegar aceleração de fratura, osso-integração de implante, você vai ver os mesmos valores, tá? Então, você pode acelerar um processo de cicatrização de fratura em 30% a 40%, osso-integração 40% a 45%. Então, como é tudo osso, eu acho que essa é um número real. Por volta de 40% a gente consegue acelerar a movimentação ortodôntica ou o metabolismo ósseo desse tecido. Tá? Como é que isso acontece? Né? O tecido ósseo ele está em constante metabolismo em troca, né? Em reabsorção e aposição. É por isso que é um tecido super dinâmico e a gente está, né, toda vez que você dá um passo, você tem o impacto com o solo, essas microvibrações vão gerar pequenas fraturas no osso, os osteoclastos vão lá, reabsorvem, os osteoblastos vêm e fabricam osso novo, né? Então, isso mantém a gente vivo. O que o laser está fazendo é oferecer para essas células que estão trabalhando em ritmo constante ali, uma fonte de energia, né? Então, essas células vão absorver a energia do laser, vão acelerar o seu metabolismo, produzir mais ATP, por exemplo, e isso vai manter esse metabolismo numa taxa
mais alto do que o metabolismo normal dessas células. Uhum. Explicando assim de uma forma Não, tranquila. não tão... Mas é considerável uma redução, um aumento de uma movimentação de uma diminuição de 40% é bem considerável, né? Se você falar para um paciente, olha, eu tenho um tratamento que ele vai ser feito em 1 ano, tá? A gente tem um trabalho publicado recentemente com pacientes e que o tratamento de intrusão de molares, né, sem o laser demorou 1 ano, e quando você utiliza o laser, o mesmo tratamento ocorre em 8 meses. Tá? Então, imagina você como paciente, o que você ia preferir, né? Um tratamento que demora 1 ano, um tratamento que você consegue fazer em menos tempo. Lógico. Eu, assim, não sou tão jovem, né? Então, na minha época de ortodontia, os tratamentos duravam 4, 5 anos, né? E a gente aguentava aquele monte de bracket, né? Aquela aperto todo mês. Né? Hoje em dia é muito mais rápido, a gente tem brackets muito mais modernos, né? Com baixo atrito e fio com memória, né? Coisa que não tinha lá no passado, mas mesmo assim são tratamentos que vão durar aí por volta de 1 ano e meio, 3 anos. Reduzir 40% disso é muito bom. É muito bom para o paciente, é um conforto, né? Que vale a pena. Para o dentista, você tem também o benefício da redução, né? Porque se o paciente usa menos tempo o aparelho, você tem menos risco de mancha branca, você tem menos risco de inflamação gengival, alteração da microbiota bucal, né, as lesões em mucosa que sempre acontecem. Então, é um benefício para ambos os lados, né? Para o lado do dentista e para o lado do paciente. Teve uma dúvida que surgiu em relação assim, você estava mais ligado, que você falou agora que está bem ligado da reabsorção óssea, ligado ao osso. E a dúvida dela era justamente essa, se tinha a ver com o osso ou tinha a ver com ligamento periodontal, com a parte de remodelamento de ligamento periodontal. Na verdade, não, é mais reposição, reabsorção óssea, né? A gente divide didaticamente, né, o ligamento e o osso, mas é um conjunto só. Então, quando você faz a ativação do aparelho, você tem uma compressão aí do ligamento periodontal, essas células, né, esses fibroblastos, vão liberar substâncias localmente e essas substâncias vão ativar esse metabolismo. Então, não dá para a gente separar uma coisa do outra. O dente ele só vai andar se tiver a reabsorção e a posição óssea. Mas essa reabsorção e a posição vai ser mediada via ligamento periodontal. Né? Então, as duas coisas. Entendi. E essas aplicações se dão sempre quando o paciente vai fazer a manutenção? É uma aplicação? O paciente de ortodontia é um paciente com uma dinâmica um pouco diferente dos nossos pacientes de dentística, endodontia, né? Eu tenho pacientes que se eu falar para ele, olha, se você quer vir 2, 3 vezes por semana para fazer as restaurações e terminar o seu tratamento, ele vem. O paciente de ortodontia não, ele está acostumado a vir uma vez por mês, até um pouco mais, né? Então é um paciente difícil de você falar, olha, você precisa vir hoje, a gente vai irradiar hoje, vou irradiar daqui a 2 dias e daqui a 4 dias, né? Que é o ideal, tá? Então, a gente tem o que é o ideal do laser, que seriam aplicações regulares, né? Então, 3 aplicações com intervalos de 24 a 72 horas entre elas. E o que é possível, o paciente ele quer vir uma vez só e voltar só no mês seguinte, né? Dá para conseguir 40% de aceleração do movimento nesse protocolo uma vez só? Provavelmente não, tá? A literatura tem mostrado que em alguns casos até não tem aceleração, né? Dependendo da dose. Então, o ideal seria esse paciente irradiar logo na ativação, 3 dias depois e 6 dias depois. Né? Que ele venha pelo menos mais 2 vezes, né? Que ele venha mais 2 vezes, pelo menos. E aí, depois de 30 dias, repetir isso. Né? Entendi. Então, constantemente, durante toda a manutenção. Esse trabalho que a gente fez, que ele durou 1 ano, né? E no caso do grupo laser, 8 meses, a gente irradiou por 3 meses. Então, essa sequência de imediata, 3 dias e 6 dias, ela foi feita no primeiro, no segundo e no terceiro mês, e depois não foi feito mais.
Mesmo assim, o efeito do laser se prolongou pelos 8 meses. Interessante. Então, não necessariamente todo mês. Né? Uhum. Você tem um efeito aí prolongado, um efeito residual. Essa é a grande vantagem do laser. Né? Uma das grandes vantagens, né? Acaba que se você irradiar uma vez por mês só durante a ativação, você vai aliviar, você vai trabalhar com analgesia, né? Não com aceleração da movimentação. Ou não. Então, tem que tomar cuidado, porque tem alguns trabalhos na literatura que até comparam isso, né? A dose de analgesia com a dose de aceleração. E a gente está falando de coisas distintas, né? Então, alguns trabalhos usam doses maiores para analgesia e doses mais baixas para aceleração. Né? Os trabalhos que tentam fazer as duas coisas, geralmente não dá muito certo. Então, se você aplica uma vez só, você precisa focar. Eu quero analgesia para esse paciente ter um pós-ajuste mais confortável, mas talvez essa aceleração não vá acontecer. Ou não, ele vai ter um desconforto, porque o paciente de ortodontia, ele até espera que tenha um desconforto, mas esse desconforto vai durar menos, porque o tratamento dele vai ser mais curto. Né? Dá para associar as duas coisas, mas não é tão simples assim. Eu diria que a dose para aceleração é geralmente mais baixa. A gente vai usar aí 2, 3 joules, né? E as doses de analgesia a gente já vai para 4 joules. Então, tem que escolher. Tem que escolher o que você está querendo, né? O objetivo. Importante. Então, aproveitando que você está falando de dose, teve uma pergunta que falou assim, como diferenciar doses que atuam na aceleração de doses que atuam para ancoragem? Ancoragem é um tema bem recente, né? A gente está trabalhando com isso há pouco tempo. E eu não tenho nenhum trabalho em pacientes. A gente só tem isso em modelo de célula e modelo animal. Né? Para você ter uma ancoragem significativa, a gente trabalhou com doses 10 vezes maior do que a dose de aceleração, para você ver a diferença entre uma e outra. Tá? Se você dobrar a dose, que era o que a gente estava falando, né, entre a aceleração e a analgesia, você já entra aí numa inibição, porque a analgesia está querendo inibir a dor, né? Mas provavelmente isso ainda não vai gerar uma ancoragem, tá? Mas como eu falei, a gente ainda está muito no começo, né? Não dá ainda para ter uma... nas células a gente só vê esse efeito inibitório, né, de não movimentar mesmo, com doses muito mais altas. Tá? Então não é assim, eu errei a dose e ao invés de acelerar eu vou inibir. Você tem que ser meio que de propósito mesmo, eu vou aumentar 10 vezes para conseguir essa inibição. Entendi. Peraí, surgiu uma pergunta aqui, só um minutinho. A terapia é associada, essa que você está falando, a terapia é associada... antes de fazer a pergunta, a Marcela Fernandes, que foi sua orientada, né? Ela está aqui, fez perguntas também, enfim. Está aqui desde o comecinho acompanhando você. A Marcela é a dona desse trabalho que eu estou falando dele. Aí, ó. A terapia é associada ou suspende a medicação, mantendo-se apenas o laser no caso de dor? A medicação para dor em ortodontia tem que tomar cuidado também, né? Existem algumas medicações, principalmente anti-inflamatório, em que você vai inibir a movimentação dentária, tá? Então, o processo de movimentação dentária é uma inflamação induzida localizada, tá? Se você entra com uma medicação anti-inflamatória, essa inflamação não vai acontecer e o dente não vai se movimentar. Era uma dúvida que a gente tinha lá atrás sobre se o laser funciona para acelerar, porque o laser tem um efeito anti-inflamatório e eu preciso de uma inflamação para que o dente se movimente. Então, não faz sentido eu usar o laser para movimentar, né? Era um pensamento muito simplista, né? O laser ele não é assim, só anti-inflamatório, né? Então, quando ele precisa acelerar a inflamação, ele acelera. Quando ele precisa controlar a inflamação, ele controla. Ele é mais inteligente do que, né, a gente pensa aí. Mas
com a medicação, eu abriria a mão da medicação no caso do laser, né? O laser vai ter um efeito local, a medicação vai ter um efeito sistêmico, ela pode atrapalhar a sua movimentação, né? A gente tem uma aluna agora que ela está fazendo o modelo in vitro, né, em células, em fibroblastos, com um modelo que a gente tem, uma metodologia que a gente tem de simular in vitro o movimento ortodôntico, então compressão e tração, e ela associou medicações, né, à célula, e o laser, e medicação e laser. Né? Para algumas medicações, ele vai inibir, e quando você coloca o laser, piora o resultado, e para outras, a medicação vai inibir, mas quando você põe o laser, ele reverte o resultado. Então, assim, depende da medicação que você está usando. A gente usou ibuprofeno, usou cataflã, alisador, né? As medicações que geralmente o paciente toma por causa do desconforto. E aí, cada uma responde de um jeito em relação ao laser, né? Lembrando que é um modelo celular e a gente está avaliando a expressão gênica de interleucina, a formação de colágeno, né? Os marcadores de movimentação e metabolismo ósseo. Então, eu, né, suspenderia a medicação e usaria o laser aí para o efeito analgésico, para, numa primeira consulta, numa segunda consulta, um efeito de aceleração. Esse trabalho vai ser até importante, vai até responder algumas dúvidas que eu e a Andréia tenho, que, por exemplo, quando a gente atende paciente de cirurgião, né, no caso não é nem a nossa área, mas assim, pós-operatório, que aí vem com todo aquele protocolo de medicação que já toma. E aí sempre o André é ótimo, né? Eu fico naquela dúvida, vou irradiar, mas será que não vai ter problema com a medicação que está tomando? Você falou, muitas vezes toma ibuprofeno já como protocolo, né, em cirurgias, para exodontia de siso. E aí, gostei de saber, gostei. A gente já pegou um problema até, que foi um paciente que fez ortognática, e aí foi irradiado com laser, e ele teve queimadura na pele, porque alguns anti-inflamatórios são fotossensíveis. Então, o pai do paciente, ele ligou falando, olha, irradiou com laser, ele está sentindo queimação, tá? Uma ardência na pele, o que você acha que pode ser? Né? E aí a gente foi ver a bula da medicação, não vou lembrar de cabeça a medicação agora, mas era uma medicação que podia gerar fotossensibilidade. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Quando receber um paciente indicado, pós-cirúrgico, assim, fazer uma boa anamnese para ver qual medicação que ele está tomando, para daí não correr esse risco. Interessante. A questão dos mini implantes. Mini implante, como é que fala, gente? Me deu até um branco aqui agora. Fez o uso do mini implante, irradia. Sempre? A colocação do mini implante, ele é traumático, né? Mesmo quando você não usa a perfuração prévia, né? Então não tem a broca ali, o atrito maior, né? Ele é autoperfurante, autorrosqueável, ele entra empurrando aquele osso. Então você vai ter uma série de traumas, microfraturas, deformação óssea, hipóxia, né? Um dos principais fatores de perda de mini implante é a inflamação. Então, se você reduzir esse trauma inicial, você aumenta a chance de sucesso do seu mini implante, né? Então, é uma estratégia muito boa fazer a irradiação logo após a inserção do mini implante. Tá? Você vai aumentar o índice de sucesso. A gente fez um trabalho em animal, no modelo animal, né, em porcos, então era o mini implante que a gente usa nos pacientes, né, era uma situação quase que real ali. Um grupo foi irradiado com laser, o outro não. E a gente viu o índice de sucesso, né? Foi fotografado também, né? Foram 3 semanas de experimento, e a cada semana a gente fotografava e avaliava o índice de sucesso desses mini implantes. Então, o que a gente percebeu no final, né?
O índice de sucesso ele foi maior no grupo que usou mini implante, né? Então o grupo que usou laser, né? Então o grupo que usou laser ele teve uma perda de mini implante menor do que o grupo que não utilizou. E quando a gente vai olhar as fotografias, né, o aspecto clínico da lesão, o grupo laser ele estava com um score de não inflamado para levemente inflamado, enquanto o grupo que não utilizou o laser, ele estava de levemente inflamado para a presença de sangramento, né? Então, a gente consegue controlar essa inflamação inicial e aumentar o índice de sucesso, né? E aí, assim, né, quem trabalha com mini implantes, perder um mini implante, ou ter que recolocar um mini implante, você atrasa o seu tratamento, às vezes você tem que mudar a sua mecânica, né? E aí isso vai prolongar o tempo de tratamento do paciente. O mini implante ele é pequenininho, né? Eu já coloquei mini implante em mim mesmo, mas é um desconforto, né? Às vezes machuca a mucosa, a bochecha. Então, quanto mais tempo você ficar com ele, quanto mais vezes você tiver que colocar, trocar de posição, é mais desconfortável para o paciente, atrapalha o seu tratamento. Então, assim, iniciou o tratamento com mini implante, já faz a irradiação, né? No caso dos mini implantes, a gente não tem um protocolo de irradiar sempre, mas uma irradiação aí você já consegue controlar. Já consegue. Ótimo. Alguém tem mais perguntas para a gente poder continuar a nossa conversa? Eu posso continuar aqui fazendo as minhas perguntas, gente? Ninguém? Então, vamos lá, Aguinaldo. Deixa eu continuar aqui. Toma seu café, deixa eu tomar meu... Seguinte, a gente até já conversou uma vez sobre a questão do laser sistêmico, né? E uma dúvida que as pessoas têm, às vezes... surgiu uma pergunta, já eu vou ler. Está acompanhando também, é? Estou acompanhando. Você é muito danado. Aí uma dúvida que surge também sempre é a questão da irradiação, se essa irradiação sistêmica, não vou nem dizer que vamos pôr o ILIB, né, que é o que o pessoal fala bastante, que não tem tanta evidência ainda firme, né, sólida, mas que possa ajudar esses pacientes. Você acha que possa ajudar esses pacientes em algum processo dentro da ortodontia? Para analgesia, para controlar alguma coisa dentro da orto? Que possa que possa dar alguma ideia para alguma linha de pesquisa nessa área? Então, apesar de eu não acreditar no ILIB, né, isso daí é um posicionamento meu, baseado na minha opinião, não em ciência, né? Sim. A ciência não liga para a nossa opinião. Sim, não, nem um pouco. A gente precisa estudar, né? Apesar de não acreditar no ILIB, eu tenho uma aluna que agora ela está desenvolvendo um trabalho, né, com pacientes utilizando o ILIB para aceleração do movimento ortodôntico, e ela está avaliando também a parte de analgesia. Né? Então, o que ela está fazendo? Um grupo de pacientes em que ela está fazendo tratamento de primeira fase, ela está irradiando diretamente na boca, como a gente faz, e num outro grupo de pacientes, com a mesma mecânica, ela está irradiando no pulso, como as empresas recomendam. E aí, ao final dos tratamentos, a gente vai ver se acelerou, qual foi o desconforto do paciente. Né? Então, não tem esse resultado ainda, mas a gente já foi bastante criticado por isso, e eu já tive que responder a muitos revisores de revista, porque lá na São Leopoldo a gente usa um modelo de boca dividida, né? Principalmente quando eu trabalho com animais. Né? A gente já fez isso com pacientes também, mas quando eu trabalho com animais, até para comitê de ética, não utilizar tantos animais, então a gente faz boca dividida. Eu coloco o mini implante dos dois lados, ou aplico uma mecânica dos dois lados, um lado eu irradio, outro não. O que a gente vê é que apesar do efeito sistêmico existir, né, a literatura ela fala em efeito sistêmico, sim,
né? Então, o que eu fico com o pé atrás é a técnica do ILIB, não no efeito sistêmico. O efeito sistêmico é comprovado que ele existe. Então, mesmo sabendo que o efeito sistêmico existe, clinicamente, nos nossos trabalhos, ele é não significante, tá? Então, um lado você aplica o laser, o dente anda mais rápido. O outro lado você não aplica, talvez comparado a um grupo controle que não tem o laser, ele pode andar um pouquinho mais rápido. Mas comparado ao grupo que teve a aplicação direta, ele vai andar bem mais lento. Entendi. Então, sempre falam isso, mas tem o efeito sistêmico. Ok, tem o efeito sistêmico, mas será que clinicamente esse efeito sistêmico ele é significativo? A minha resposta é não, né? Baseado nos trabalhos que a gente tem. Entendi. Então, vamos lá, professor. Dentro da sua experiência com pacientes ortodônticos, há alguma contraindicação ou efeito colateral da fotobiomodulação ou PDT nesses pacientes ortodônticos? Acho que... Então, quando a gente fala de laser, né, a gente sempre tem aqueles efeitos que podem ser ruins para o paciente, né? Então, a gente tem aquelas contraindicações que tem que tomar cuidado, né? Então, primeiro, paciente fotossensível, né? Tem pacientes que fazem uso de medicação, a gente já comentou dos anti-inflamatórios, tem paciente que faz uso de Roacutan, né? Principalmente adolescente, por causa de espinha. Então, essa é uma contraindicação. Tem a contraindicação dos pacientes epiléticos, porque você está trabalhando com uma luz forte, perto de olho, isso pode provocar um ataque epilético no paciente, né? Tem aquele caso bem clássico do desenho do Pokémon, né, no Japão, em que durante o desenho a tela brilhava várias vezes e várias crianças tiveram ataque epilético por causa de um desenho animado. É mais ou menos isso que o laser faz, é uma luz forte que ela pode disparar, né, estímulos visuais, né, apesar do paciente estar com óculos, né, mas a gente não corre o risco. Então, paciente fotossensível, paciente que tem epilepsia, a gente não utiliza. Paciente grávida, né, porque a gente não corre o risco, né, apesar de achar que não tem nenhuma contraindicação, mas não faço também, porque se acontecer alguma coisa, foi culpa do laser, né, vai ser sempre. Então, a gente não arrisca. Né? Então, são essas contraindicações, são as contraindicações clássicas do laser, né? Do laser de baixa potência. Mas para outros casos não tem problema. No caso da PDT, ainda tem poucos trabalhos em ortodontia. Eu diria que no caso da PDT, tomar muito cuidado para paciente que usa bractes estéticos, principalmente os bractes de policarbonato, que pode ter manchamento. Né? A PDT a gente sempre se preocupa com manchamento dentário. Então, eu me preocuparia nesse caso também. Apesar que existem diversos fotossensibilizadores que, na concentração correta, não tem problema. Entendi. Ótimo. Era uma das perguntas que eu ia fazer mesmo, se tinha muitos trabalhos utilizando terapia fotodinâmica na orto, né? Eu fiquei aqui, na minha cabeça, eu estava lendo um trabalho uma vez das lesões de estomatites afetosas recorrentes. E uma das causas, estavam falando que podia ser por infecção bacteriana persistente. E aí, sim, poderia utilizar a PDT, que não tem nada a ver com aquelas lesões que aparecem por trauma dos bractes, né? Dos aparelhos. Na horta, eu acho que é interessante também a PDT, né? Porque quando você coloca o aparelho fixo, principalmente, você tem um aumento de Streptococcus mutans e lactobacillus na saliva. Isso já tem vários trabalhos mostrando, né? Por isso que aumenta o risco de cárie, aumenta o risco de mancha branca. Então, os trabalhos que tem hoje são nesse sentido, de controlar essa disbiose, né? Esse desequilíbrio que acontece por causa do uso do aparelho. Então, tem alguns trabalhos do pessoal lá da USP São Carlos, né, que utiliza principalmente curcumina, né, que é o fotossensibilizador que eles mais gostam lá, e irradiação para descontaminação, né, tanto descontaminação dos bractes quanto da saliva, língua, com bons resultados. Né? A gente está agora com dois alunos trabalhando com pacientes que eles estão usando o rosa bengala
e o arco de clareamento, né? Porque daí é uma fonte maior, você com irradiações mais curtas, né? Porque daí já pega a boca toda, e aí você diminui a quantidade de mutas e lactobacilos, é exatamente o que a gente está monitorando, né? Então, você faz uma coleta antes para ver como é que era a microbiota do paciente, depois que instala o aparelho, a gente vê esse aumento, e aí quando você faz a PDT, ele reduz a quantidade dessas duas bactérias. Então, acho que é interessante, é uma abordagem interessante para controle de um paciente, por exemplo, que já chega com risco de cárie alto, né? Não é comum, mas a gente pode fazer uma contagem de Streptococcus mutans na saliva para avaliar o risco de cárie. Se esse paciente já chega com uma contagem alta, você já pode fazer uma descontaminação prévia antes de instalar o aparelho. Maravilha. Porque, eu sei. Guilherme. Vivendo e aprendendo, né? Sempre esses bate-papos são sempre assim, a gente sempre vai aprendendo. Alguém tem mais alguma pergunta para a gente poder, como eu brinco com o pessoal da semana, que esse momento agora, assim, quando dá assim, quase uns 40 minutos de conversa, que passa super rápido, a gente nem percebe, antes de chamar o garçom para pedir a conta, eu faço a última vez, assim, ó, gente, alguém tem mais alguma pergunta? Senão a gente vai encerrando, caminhando para encerrar, né? Infelizmente. Mas, assim... deixa eu comentar uma última comente. Nessa área de PDT também, que é a minha paixão verdadeira, a PDT. Né? A gente trabalha com vários lasers, mas eu tenho um carinho maior pela PDT. A gente tem um trabalho também que a gente fez com aparelhos removíveis, né? Então, aparelhos de Hawley, contenção, em que o uso do acrílico, né, da resina, ele aumenta a quantidade de cândida na boca, né? Então, tem candidose provocada por uso de prótese total, né? E, geralmente, o paciente de horta, ele não higieniza tão bem esses equipamentos, né, esses aparelhos. Então, o que a gente fez? A gente desenvolveu um equipamento, uma caixinha de LEDs, em que você coloca azul de metileno, coloca o aparelho removível lá e faz a descontaminação do aparelho, não da boca do paciente, por terapia fotodinâmica. E a gente comparou com o Corega Tabs, né? Aquelas pastilhas que liberam oxigênio, que é o que o paciente usa. E a gente teve uma redução com o Corega Tabs de 1,5 log, né? Enquanto que na PDT a gente teve uma redução de 4 logs. Então, uma redução de 99,99% dos micro-organismos que estavam acumulados naquele aparelho, né? E é um equipamento super simples, né? Ele é uma caixinha de LEDs, você coloca o metileno ali, coloca o aparelho, ele fica mergulhado no metileno e irradia, nesse caso a gente irradiou por 5 minutos, né? E já tem uma descontaminação aí com 4 logs de redução. Então, é uma outra possibilidade que você tem. Não, e assim, é interessante você falar todas essas aplicações do laser na orto, porque assim como a orto, tem a dentística, que as pessoas ainda têm resistência em utilizar o laser, em acreditar o laser. A dentística agora está tirando um pouco da resistência, porque tem esse tal do... infelizmente, está difundindo muito a questão do laser de Erbium para remoção de laminados, né? Que agora as pessoas estão crescendo um pouco mais o olho de utilizar o laser para esse fim, mas que, inclusive, esse vai ser um dos temas que a gente vai ter para a próxima semana, conversar sobre o laser nesses assuntos aí. Mas é importante porque, assim, o laser tem muita aplicação para todas as especialidades. E a ortodontia, os ortodontistas ainda têm um pouco de resistência em utilizar o laser. Ou você não sente isso? Ou é impressão minha? Que não sou da área. Eu vejo essa resistência também, né? Tem dois problemas do laser. Na hora que você fala laser, a pessoa pensa que é caro, né? Então, a primeira barreira é o custo, né? Então, como eu falei, a minha paixão platônica é o Erbium, né? Então, ele está lá, ele fica no laboratório, né? A gente usa, mas a gente está falando de um equipamento que ele custa aí por volta de $50 mil, né? $40 mil, os mais baratos, para você remover faceta, para você fazer um preparo cavitário, né?
Enquanto que um laser de baixa potência, aí a gente está falando de, vai chutar caro, vai R$ 5.000. Um dólar assim, Chutou lá em hoje dá cima. $1.000. É. Estou chutando caro, mas dá $1.000, né? Então, é um equipamento de $1.000 que você consegue fazer muito mais coisas do que um equipamento de $50.000. Então, assim, lógico, eu acho esse equipamento fantástico, a gente usa, tem trabalhos com ele, mas o dia a dia do meu consultório é laser de baixa potência. Então, uma vez que o ortodontista percebe que, não, olha, é um equipamento acessível, né? É um equipamento que eu posso ter no consultório, aí vai o protocolo de uso. O ortodontista ele tem essa barreira de que o paciente vai ter que voltar várias vezes para eu aplicar. Né? Então, eu queria uma coisa que funcionasse uma vez só. Então, irradia, o paciente vai embora e volta outro mês. E aí você precisa entender o mecanismo do laser, saber que não é assim que ele funciona, que os benefícios são muito maiores. Né? Eu já ouvi isso várias vezes. Mas eu estou perdendo tempo aplicando laser. Se você está perdendo 15 minutos, você vai ganhar 4 meses lá na frente. Então, será que você está perdendo mesmo ou está ganhando? Uma vez que ele se conscientiza disso, ele vê que o custo não é tão alto, que os benefícios são muito grandes, aí ele passa a utilizar. Tá? Fora a questão do marketing, né? Quando ele percebe que o paciente dele vê que ele é um dentista diferenciado, porque ele é um dentista moderno, porque ele tem um laser, porque ele fez um curso para aprender a usar o laser, né? Ele comprou um equipamento que o paciente também acha que é caro. Então, tudo isso em conjunto, eu acho que o dentista que entende, ele passa a usar. Tá? Que a grande o valor maioria agregado. dos dentistas ainda tem esse bloqueio. Tem. É a questão do valor agregado, né, Aguinaldo? Que a gente tem que passar o valor para o paciente, do que tem. O paciente tem que sentir todos esses benefícios que o laser vai proporcionar para a gente poder agregar isso no consultório mesmo, né, de uma forma melhor. E a gente tem hoje... só complementar. Não quero não, desculpa. A gente tem hoje os equipamentos de LED chegando, né? Então, a gente está falando de equipamentos aí de... Vamos colocar um preço justo no laser, R$4.000, R$3.500, R$4.000. A gente está fazendo alguns trabalhos com equipamentos que custam R$350, que são plaquinhas de LED. Né? Então, o custo é lá embaixo. Esse equipamento, nos Estados Unidos, por exemplo, o dentista dá para o paciente, ele faz em casa. Tá? A gente ainda não chegou nesse nível aqui no Brasil. Mas uma vez que esses LEDs entrarem no mercado, aí não tem o problema do custo e o problema da aplicação. O paciente aplica em casa, o custo é baixo, está embutido no tratamento, e aí é só benefício. Pois é, já que você falou de LED, né? Deixa eu aproveitar de fazer uma outra pergunta. E os LEDs? Porque tem algum LED que dê para utilizar com a função do laser ou não? É uma pergunta também que fazem com frequência. Porque falam tanto de, hoje em dia dá para substituir o LED, que tem fotobiomodulação. A gente consegue utilizar os LEDs para fazer analgesia, LEDs para modular em processo inflamatório. Então, será que tem também esses LEDs, esses mesmos LEDs dá para a gente utilizar na orto? A célula, ela não sabe o que é laser e o que é LED. Ela está recebendo energia, né? Então, quando a gente entende que laser, LED ou L é de luz, né? A luz que chegar lá na célula, ela vai pegar essa energia e vai usar isso para o seu metabolismo. Então, para a célula não tem diferença. O que a gente tem que levar em consideração, né? Os comprimentos de onda. Então, a gente está acostumado a trabalhar com laser 660. A maior parte dos LEDs no mercado são 630, alguns 680. Um comprimento de onda um pouco diferente. Tá? Para fotobiomodulação, não faz tanta diferença. Para PDT, aí já tem que tomar um certo cuidado, porque o fotossintetizador pode não absorver. Né? Os LEDs infravermelhos ainda são mais difíceis de encontrar, mas também já tem equipamentos infravermelho, né? Principalmente lá na faixa dos 900, né? Você encontra esses equipamentos.
Então, é uma questão do mercado amadurecer também, né? As pessoas ainda têm a barreira do laser. Agora eu entro com LED, daí eu não sei a diferença do laser do LED, então é melhor não usar. Não, né? Você tem que entender o mecanismo, saber usar, e aí os benefícios são os mesmos. Uma vez que você ajustou o comprimento de onda, ajustou a sua dosimetria, o benefício vai ser o mesmo se é laser, se é LED. Daí a importância de estudar cada vez mais os fundamentos das fontes de luz, né? Isso. Entender, né? Não é... a gente sempre brinca nos cursos que a gente dá, né? Não é acreditar no que está lá no visor do equipamento, é você saber calcular uma dose, é você saber o tempo que você tem que irradiar. Aí trocou o equipamento, você entende o porquê que um tem que irradiar mais tempo, o outro vai irradiar menos tempo, né? Você não fica dependente da empresa, né? Você não é um apertador de botão, você é um conhecedor do laser. Eu brinco com os meus alunos, eu falo que se for quiser apertar botão, meu filho de 5 anos aperta super bem, né? Saber por que está apertando, como apertar, o diagnóstico ainda é a gente que tem que fazer, né? Gente, então, o garçom chegou, né? Ninguém tem mais pergunta. Guinaldo, eu queria agradecer, assim, imensamente esse bate-papo. Eu acho que foi super interessante. Sempre, como sempre, né? Eu já até perdi as contas dos nossos bate-papos. São sempre agradáveis. Eu sempre estou aprendendo coisas novas com você. E que tenha mais bate-papos como esse, para a gente poder conversar, falar mais sobre o laser. O próximo a gente vai falar sobre outra coisa, sem ser orto. Vou deixar agora para você fazer suas considerações finais. Aí, se você quiser falar, fique à vontade. Tudo seu aí. Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer, né? Eu não sou ortodontista, mas eu tenho estudado bastante ortodontia por causa dos meus alunos, por causa do trabalho na faculdade, por causa da minha esposa. O laser, para mim, é uma ferramenta fantástica, eu uso no consultório sempre. Em relação à minha vida profissional também, entrar na área do laser é uma mudança, eu tenho antes e depois do laser, né? Tanto no consultório quanto academicamente. Então, para mim é um prazer estar aqui, um prazer conversar. Eu já falei isso para você, eu acho que isso que você está fazendo é fantástico, divulgar o laser para todo mundo, né? Ter aí o congresso, esses bate-papos, os lives que a gente já fez. Quanto mais gente conhecer, quanto mais gente entender, né? É bom para todo mundo. É bom para a gente, é bom para o paciente, é bom para a ciência como um todo, né? E a gente vai evoluindo a cada bate-papo. Então, para mim é um prazer essas oportunidades também. Obrigada. Vida longa para Café com Laser. Amém. Essa que é a ideia. Quanto mais gente souber, mais gente é beneficiada com as vantagens do laser, né? Para usar de forma adequada para espalhar luz para todo mundo. Obrigada, Guinaldo. Fica com Deus. Dá um beijo em todo mundo aí, tá? Para vocês também. Até a próxima. E tchau, pessoal. Tchau. Até terça-feira que vem com mais um quadro Café com Laser, com uma convidada bem especial também. Surpresas. Tchau. Tchau, tchau.